Mas também tem as que não conhecem, que vão naquilo que ouvem. Ela emagreceu com cirurgias. Eu não fiz cirurgias por querer, por prazer. Não fiz por prazer. Eu podia ter feito por prazer. Não tinha nenhum problema. Não tinha. Mas não foi por prazer, não foi por querer. Não. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast para Elas. Antes de mais, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos seguem nas diferentes plataformas aqui do Podcast para Elas. Vocês é que têm mantido este programa vivo, vocês é que nos dão a energia, a força para continuarmos diariamente a trabalhar em prol de um podcast para elas que realmente impacta a vida de mulheres. Então, um agradecimento profundo a todos vocês que nos seguem, que deixam aqui comentários, que partilham ideias, sugerem-nos nomes de pessoas, de mulheres que vocês gostariam de ver aqui. Então, a todos vocês, muito obrigada a esta comunidade que a cada dia está a crescer. Portanto, aos que não estão ainda subscritos, convido-vos a subscreverem aqui no nosso canal no YouTube, a seguirem as nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Estamos também no TikTok. Portanto, vocês têm que fazer parte da família completa do Podcast para Elas. A minha convidada de hoje é uma mulher muito inspiradora. Alguns de vocês já nos pediram para convidar esta mulher que tenho aqui hoje na mesa do podcast. Ela chama-se Carolina Chilenga. Será que vocês sabem quem ela é? Ela é mãe, empreendedora. É uma mulher que já venceu a obesidade e hoje ajuda muitas, mas muitas mulheres também a vencerem a obesidade e a recuperarem a sua autoestima. Falo-vos da Lola. Lola, muito bem-vinda ao Podcast para Elas. Muito obrigada Lima pelo convite. Muito obrigada por estar aqui, poder falar de mim, poder falar da minha história. O prazer é todo meu e da minha equipe toda, obrigada. Que fazemos muito gosto em ter-te aqui. Como eu disse antes de começarmos a conversa, há várias pessoas que já sugeriram o teu nome. Ainda recentemente recebemos aí um inbox de alguém que dizia: olha, estamos à espera da Lola. Muito obrigada. Então, há muitas pessoas que têm um carinho especial por ti, que te admiram, não é? E se inspiram de ti. Lola, tu tens uma trajetória muito interessante e inspiradora. Vamos conversar sobre essas várias vertentes da Lola, mas antes queríamos te conhecer um pouco mais. Quem é esta mulher? De onde é que ela vem? Qual é a sua essência? Não é? Seria interessante nós conhecermos-te um pouco mais. Então fala-nos um pouco da Lola. Eu chamo-me Carolina, mas prefiro que me chamem de Lola. Nasci aqui em Maputo. Okay. Sou mãe de um menino que já tem 14 anos. E também sou empreendedora, também sou empresária. E também realmente tenho ajudado muitas mulheres também a vencer a obesidade assim como eu venci. Okay. Sou empreendedora porque tenho o meu negócio, que é o Lola's Place, que é restauração. Trabalho com churrasco, com carnes. Lola's Place, que acredito que todo mundo já conhece. Muito famoso. Sim. E também sou empreendedora porque tenho uma outra parte de negócio na área de chopelas. Tenho chopelas. Sim. É um negócio que também faço há muitos anos. Faço há muitos anos, sim, desde 2013. Interessante. Sim, vamos falar 2013. Um pouco disso também. Sim, então também tenho uma empresa de chopelas, tenho Lola's Place e também sou coach. Exatamente. Sim. Muito bom. Lola, o peso, o assunto do peso. Sim. É desde pequenina que tu lutaste contra o peso ou foi a partir de uma determinada idade? Eu desde criança fui uma criança obesa. Sempre. Eu com a minha idade normal de uma criança de 7, 8 anos não aparentava ter 7, 8 anos. Quando tinha 12, 13, 14 anos não aparentava ter 12, 13 anos. Uau. Já vestia tamanhos muito grandes, já vestia roupas de pessoas muito mais adultas com 12, 13 anos. E isso foi piorando, foi progredindo a cada ano. Portanto, quando fiquei grávida, o peso até baixou um pouco porque eu não comia. Quase que eu não comia. Baixou um pouco.
Porém, depois que eu tive bebê, voltou a subir. Mas drasticamente mesmo. Ali já foi o limite. Foi quando já cheguei mais ou menos quase 150 quilos. Meu Deus. Então, ali que já foi o limite. Mas ainda na tua infância, disseste que a tua idade e o teu tamanho não... Portanto, as pessoas não olhavam para ti e não te davam a tua idade real. E na escola, como é que era visto isso perante os colegas e outras pessoas? Olha, eu era aquela colega mais divertida de todos, mas essa diversão era para que estas pessoas pudessem me defender, porque eu sofria muito bullying. Então, para que essas pessoas pudessem me defender todos os dias, eu era a mais divertida. Eu fazia rir a turma, eu era mais divertida, mas porque eu queria esconder esta parte para que não houvesse muito bullying, que eu não me sentisse muito excluída. Então, eu era mais divertida, eu era a que fazia rir a turma, eu era a que divertia a turma, eu era, vamos dizer assim, entre aspas, a mais indisciplinada da turma. Sim. E todo mundo queria estar ao teu lado, né? Todo mundo queria estar ao meu lado porque eu era a que fazia rir todo mundo, mas era porque eu queria que todos também estivessem comigo para ajudar-me a esconder esta parte do bullying. Então, quando alguém fizesse algum bullying, então já vinham todos para me defender, já vinham, não diz isso, não fala isso. Então, era mais ou menos assim. Interessante. E era esta estratégia que tu usaste, porque passaste a ser uma pessoa muito querida, né? No seio da turma, da escola. Sim, da escola. As pessoas estavam ao teu lado, defendiam-te. Sempre. Mas tu sofrias muito bullying de pessoas da tua idade, nem por isso? E como é que tratavam-te? Era mesmo até de pessoas da minha idade. Primeiro, porque eu estava muito acima do peso na idade que eu tinha, por exemplo. Eu podia ter amigas com a mesma idade. Elas eram muito mais bonitas, eram muito mais elegantes. Eu sempre tive amigas muito mais elegantes que eu. Muito mesmo, super elegantes. E eu era a mais obesa sempre. Sempre fui a mais obesa. Então o bullying era... Ela é muito mais bonita, olha ela como é, olha a diferença. Comparavam-te. Sim, sempre haviam comparações, Quando viajássemos, quando fizéssemos compras, elas entravam nas lojas, na seção de crianças, para comprar roupa de crianças. E eu queria roupa de crianças, todavia, aquela roupa não me servia. Eu tinha que ir para a seção dos adultos, que eu não queria. Nos adultos não tinha aquelas camisetas com desenho de Mickey, com desenho de Barbie, não tinha. Eu queria aquelas coisas. Então, às vezes, o que eu fazia? Eu pegava alguma roupa de adulto, uma leg, uma túnica de adulto e por cima colocava uma interior com um desenho de Mickey, mas uma interior tamanho maior, tamanho 16, tamanho 14, não é? Que era para poder ter um bocadinho desta coisa de infantilidade ali na roupa. Então, muitas das vezes eu fazia essas estratégias para tentar estar e fazer perceber às pessoas que eu sou criança, só que sou obesa. Pois. E de que forma isso te afetava, Lola? Se eu disser que fazia-me mal, não. Eu era uma criança feliz. Ai, que bom. Eu era uma criança muito feliz. Eu não levava essas coisas a peito. Não. Porque eu era uma criança feliz e eu vestia-me de acordo com o meu corpo. Sim. Então, eu não tinha dificuldades para comprar roupa, porque ia na seção dos adultos. Portanto, era uma criança feliz. Já estava habituada a dar-me com aquilo. A única coisa que eu tinha vergonha muitas das vezes era de caminhar para ir à escola. Eu vivia aqui na Baixa, mas eu tinha que ir à escola, que a minha primeira escola foi primeiro a Pomba Branca, creche na Polana, depois a 3 de Fevereiro. Então era tudo lá em cima. Eu tinha que sair da Baixa e subir. E as outras pessoas, no início os meus pais podiam levar-me, etc. Mas quando não podiam eu tinha que ir de chapa. Então eu tinha que sair da minha casa para a paragem. Essa era eu lembro-me que era a minha dificuldade. Não era porque a dificuldade de andar, era a dificuldade do que eu via das pessoas, do percurso. O olhar. O olhar, exatamente. Sim. O olhar, etc. Mas comecei a levar aquilo na desportiva, comecei a habituar-me àquilo e saía calmamente. Eu lembro que entrava 12h45, saía de casa mais ou menos 11h30, andava calmamente, comecei a arranjar estratégia de pôr auriculares, na altura eram fones, Sim. Punha fones para não ouvir e ficava ali nos meus fones, nos meus louvores e seguia o meu caminho até a escola. À volta também eu já conhecia os caminhos, eu dizia que ali tem uma gangue de provocadores, não vou passar.
vou contornar. Ali eu sabia, tenho que passar da Rua da Gocha. Ali na Rua da Gocha provocou muito. Então, não vou dar Metzcotori, vou dar a volta. Então, eu já sabia os caminhos que eu tinha que usar. Tu tinhas uma série de estratégias para me proteger. Mas com o andar do tempo, quando comecei a estudar no 3 de fevereiro, depois saí, passei para Machaquene. Esta turma que eu dizia que gozavam comigo na Rua da Gocha, comecei a encontrar eles, eram meus colegas da escola, já aqui na secundária, e comecei a familiarizar-me com eles, comecei a criar amizade, e já eram os que me protegiam. Podiam acompanhar-me até para casa, quando saíssemos da escola às 17h30, 17, já era um bocadinho escuro, eu dizia que tudo trouxe para ir para a escola, para casa, vai ser uma provocação sem fim. Eu não, vamos te acompanhar. Então era mesmo a gangue que acompanhavam para casa, vinham até abaixo e depois voltavam para as suas casas. Então sempre tive esta coisa de tentar fazer amizades para não sofrer esse bullying. Quando eu digo que era mais divertida da sala, não é que era indisciplinada, mas era mais divertida. Eu levava tudo na diversão, tudo assim, na desportiva, para que não me afetasse. E foi assim toda a minha infância. Interessante. E em termos de alimentação, sim, tu achas que... Porque eu outro dia estava a ler um pouco sobre esta questão da obesidade e o que diziam é que há pessoas que estão mesmo propensas geneticamente a serem obesas. Obviamente que os cuidados têm que ser redobrados. Sim. Comparativamente a uma pessoa que não tem esta condição genética. Na tua família, existem mais pessoas obesas? E associado a isso, eu queria saber se existia algum cuidado, alguma consciência na altura de que tu estavas acima do peso e que sofrias, porque obesidade é uma doença, não é? Havia essa consciência de que tu sofrias dessa obesidade e precisavam tomar alguns cuidados ou nem por isso? Nem por isso. Nem por isso. Eu, em casa, éramos só duas. Eu e minha irmã mais velha. E a pessoa que cuidava de nós. Os meus pais trabalhavam muito, a minha mãe trabalhava em Açoaz, etc. Então, minha mãe ia a Açoaz sempre. Minha mãe era moquirista. Então, em casa, tinha aquelas coisas todas, para tu imaginares. Tinha. E eu comia. E não me deixavam faltar porque eu precisava, o corpo pedia. Se não me dessem, eu chorava. Então, era qualquer coisa eu comia, tudo. Era chouriços, era fiambres, era tudo. Então, não havia de temos que controlar, porque a única coisa que eu lembro que o meu pai sempre controlava era se eu treinava. Sim, eu treinava natação no ferroviário. Então, ele matriculou-me na natação e ele matriculou-me na escola de dança. Eu fui dançarina da escola de dança internacional. Eu dancei na escola de dança internacional. Então, eu dançava na escola de dança, eu ia à natação e andava de bicicleta. Meu pai sempre insistia que eu tinha que andar de bicicleta. Eu vivia no 10º andar. Porém, ele comprou uma bicicleta, eu tinha que descer com a bicicleta lá para baixo. Eram escadas. E andava lá embaixo. E subir com a bicicleta. E outra estratégia que eu lembro que ele adotou para que eu não ficasse uma pessoa sedentária, porque eu gostava de ficar em casa. Essa coisa de ficar em casa era comigo. Eu gostava muito de ficar em casa, ver televisão, ouvir rádio, etc. Escrever versos, escrever músicas. Eu gostava. Então, ele arranjou-me um cachorrinho também, eu lembro. Eu tive um maltês. Aquele cachorrinho corria muito. Eu tinha que descer, andar atrás daquele cachorrinho, pegar. Então, ele já era uma estratégia para eu andar. Sim. Então, eles entupiam-me de comida, certo? Não deixavam faltar. Mas também, eu tinha coisas a fazer. Eu tinha que fazer o cachorrinho andar. Eu tinha que ir à natação. Eu tinha que ir à escola de dança. Eu tinha que andar de bicicleta. Então, eu caminhava. Mantinham-te bem ativa? Sim, mantinham muito ativa. Extremamente ativa. Então, eu acho que era uma consciência que eles até tinham sem se aperceber para que eu não ficasse uma pessoa sedentária. Então, eu comia, porque eu comia. E eu gostava de comer. Eu lembro que na minha obesidade eu comia. Eu comecei a cozinhar cedo porque gostava de comer. Então eu não queria sofrer. Eu tinha que saber fazer as coisas que eu quero. Então comecei a aprender a cozinhar cedo, comecei a aprender a fazer as minhas coisas cedo para eu preparar para eu comer. E era toda a infância dessa maneira. Sempre foi assim. Sim. Interessante, interessante. E na tua adolescência, Lola, depois chega aquela fase em que começa-se a crescer, as meninas tornam-se vaidosas, depois os meninos começam a se aproximar. Como é que foi essa tua fase da adolescência? Sempre fui uma adolescente gordinha bonita. Eu era muito bonitinha. Tu és muito bonita, Lola. Muito obrigada. Mas então, eu era uma gordinha muito bonita, mas muito bonita mesmo. Eu sempre fui bonita. Era uma gordinha muito asseada, muito limpa, muito
muito fina. Eu não sei como é que eu vou te explicar. Não, eu estou a ver. Eu sempre fui uma gordinha limpa. Na adolescência, muito organizada, muito limpa, uma gordinha bonita e organizada. Então, as minhas amigas na adolescência, elas já punham salto para sair. Então, eu não punha salto porque eu não conseguia andar. Pois. Eu me reinventava. Eu punha chinelo, mais um chinelo. Bem bonito. Sim, tinha que ser chinelo, mais um chinelo. Então, eu sempre fui vaidosa. Punha unhas coloridas, punha unhas grandes, sempre fui vaidosa, porque queria esconder esta parte. Basta ser gordinha, então, ser uma gordinha desorganizada, não que dá. não se gosta, que não veste, não. Então, eu vestia bem. Minha mãe, eu lembro que minha mãe sempre se esforçou, sempre dizia, vamos à Suácia. Na Suácia e na África Sul é onde eu encontrava roupas para mim, sempre. Naquelas lojas de senhoras. Sim. Então, é onde eu tinha que encontrar roupas que cabiam para mim. Então, ela dizia, escolhe. Eu escolhia coisas assim, mais ou menos, que davam. Depois misturava com algumas coisas que não me serviam, mas eu punha só para parecer, ver-se que ela é adolescente, só que ela põe essas roupas. E procurava sempre o chinelo. Eu lembro que eu vivia de chinelos, porque era a única coisa que ajudava a andar. Era prático para mim. Então, eu andava mais de chinelos, aquilo era flexível. Mas eram chinelos que descem muito bem para eu pôr no pé. Para ser uma gordinha, então não me faltavam namorados, tipo, namoradinhos, pretendentes, não me faltavam, porque eu era muito bonita. Eu era muito bonita, realmente. Eu lembro-me, eu era muito bonita. Boa. Era uma gordinha bonita. Então foi uma adolescência tranquila, de uma muito forma tranquila, geral. Sim, muito tranquila, sempre gostei de estudar. Lembro-me que fiquei em 2 classes, 2 vezes na 5ª classe. E depois de ter ficado 2 vezes na 5ª classe, eu disse para meus pais que me deixassem eu estudar da maneira que eu quisesse. Tanto que comecei a estudar com muita pressão. Comecei a fazer de 2 classes por ano. Uau. Eu lembro que fiz a 6ª e a 7ª ao mesmo tempo. Fiz a 8ª e a 9ª ao mesmo tempo, porque eu queria correr contra este tempo que eu perdi. Então, comecei a estudar 2 classes assim, a correr, porque eu queria compensar, queria provar para os meus pais que, brinquei, mas eu agora quero fechar este buraco. Então, comecei a estudar sob pressão, comecei a dedicar-me mais aos estudos, comecei a fazer cursos. Eu lembro-me que aprendi a conduzir ainda a estudar. Eu, quando estava a fazer a minha 10ª classe, comecei a escola de condução. Acredito, eu estava ali com mais ou menos uns 18, 19 anos. Comecei a minha escola de condução. Eu queria me ocupar. Sempre quis me ocupar. Então, eu queria me ocupar para sarar esta ferida que deixei por ter ficado 2 vezes na 5ª classe. Eu tinha que compensar isto. Os meus pais nunca tinham me deixado faltar nada para eu desdecepcionar desta maneira. Eram brincadeiras da adolescência, era início da adolescência, então foram brincadeiras. Então eu tinha que compensar esta coisa. Então comecei a fazer duas classes, comecei a fazer cursos, comecei a empenhar-me. E foi assim. E foi assim, funcionou, né? Funcionou. Boa. E os teus pais, tu dizes quantos irmãos tinhas? Uma irmã. Tens uma irmã? Eu tenho muitos irmãos da parte do meu pai. Mas a que vivia comigo era minha irmã, que é da parte da minha mãe, que é uma irmã. Ok, sim. Tinhas tua irmã. A tua irmã também teve não. esse... Não? Ok. Bem fininha, mais pequena que tu, só para ter noção. Agora, depois de ter bebê, porque ela também demorou muito para ter bebê, só tive agora aos 43, 44 anos. Agora é que está a engordar. Agora é que ela está muito grande. É a minha aluna também. Então, agora sim é que ela engordou. Mas ela cresceu pequena. Tanto que o nome dela é Chorinha, porque ela era pequenina. Então, ela sempre foi pequena. Eu é que era a única. Dos meus irmãos, mesmo da parte do meu pai, eu sempre que fui a mais obesa. Sempre. Certo. Lola, em que momento deu-te aquele gatilho de dizer, chega, agora não quero mais ser obesa? O que aconteceu para ver essa virada de página? Depois de eu ter bebê, não. Na minha gravidez. Na minha gravidez, desentendi-me muito com o pai do meu filho. Na minha cabeça, era por causa da obesidade. Na minha cabeça. Mas hoje eu sei que não era. Então, houveram muitos desentendimentos e nós separamos-nos exatamente quando eu estava grávida. Uau. Então, vivemos juntos por um período. Vivemos juntos antes de eu engravidar, etc. Quando eu fiquei grávida, nós nos separamos. Eu voltei a viver em casa da minha mãe. E... foi terrível porque
eu fico grávida, volto para casa da minha mãe. Depois de eu terminar os estudos, eu comecei a trabalhar como secretária numa empresa chamada Nós, por exemplo, que é ali perto do Lolas. Então, depois dali, eu adquiri o Lolas. A minha rotina era ali, Lolas, casa. Ali, Lolas, casa. Quem apresentou-me para o pai do meu filho foi um cunhado meu. Para ele ter acesso a mim, porque a minha rotina era essa. Casa, ali no escritório, Lolas. Para ele ter acesso a mim foi graças a este cunhado que era próximo. Muito próximo. Não era fácil ter acesso a mim. E porque eu não dava espaço. Mas eu não dava espaço porque eu tinha que me proteger por causa desta parte. Ser obesa, então eu não sabia qual era a intenção da pessoa. Então eu fico grávida, passo para casa dos meus pais e tenho bebê. Para mim, a nossa separação foi por causa da minha obesidade. Depois de eu ter o bebê e etc. Eu já estava... Meu filho já tinha mais ou menos 3, 4 meses. Eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Esta situação não dá. Eu preciso de voltar a viver. Eu preciso voltar a encontrar alguém. E assim como eu estou, acho que não vou encontrar alguém. Eu tenho que fazer alguma coisa. Comecei a treinar. Uau. Comecei a treinar, comecei a ir ao ginásio. Eu ia ao ginásio que era perto da minha casa, na Josina Machel, chamava-se ginásio Lianjet. Sim. Lembro como se fosse hoje. Eu ia ao ginásio Lianjet 2 vezes por dia. Uau. Era uma guerra. Eu queria porque queria emagrecer. Tu declaraste uma guerra contra a obesidade. Era uma guerra. E comecei a fazer dietas da minha cabeça. Coisas que eu, na minha mente, aquilo estava certo. Depois disso, estava lento demais para emagrecer. Eu conheci o médico de Nelspruit. Sim. O Dr. Turim. O famoso. Apresentou-me ao Dr. Turim. Eu começo a fazer a dieta do Dr. Turim. Aí já emagreço, já como eu quero. Mas, depois, não consegui mais fazer a dieta do Turim por situações financeiras. A dieta não é barata. Era muito cara. Por situações financeiras, paro. Mas, naquele parar, eu não parei na totalidade. Eu disse, eu tenho que arranjar estratégias que eu vou conseguir manter isto aqui. Então, eu comecei a reinventar-me. Eu dizia que eu vou fazer isto. Aquilo que eu aprendi lá, eu vou fazer de outras maneiras. Isto ficar prazeroso, porque eu já percebi que isto vai ser minha vida daqui em diante. Tem que ser um estilo de vida. Tem que ser um estilo de vida. O que é que acontece? Depois de eu perder peso, eu perdi peso, emagreci muito bem. Parei de fazer a dieta de Turim por questões financeiras. Comecei a reinventar-me, eu tinha que fazer alguma coisa. Comecei a elaborar as minhas coisas, eu tinha que elaborar a minha alimentação e fazer aquilo ficar prazeroso para mim, porque eu tinha que viver daquilo daqui em diante. Depois de eu ter parado a dieta do Turim, comecei a ter tendências de voltar a engordar. Aquilo não podia acontecer, porque eu quis emagrecer para resolver minha vida. Na minha cabeça, para eu apanhar um namorado, alguém que me quer de verdade por me amar, eu tinha que estar magra. Emagrecer, porque já tinhas na cabeça que a tua relação não deu certo por isso. Por estar obesa. E hoje eu sei que não foi por isso. Portanto, faço a dieta do Turim, paro por questões financeiras e começo a reinventar-me, começo a fazer as minhas próprias coisas. Quando paro a dieta do Turim, porque eu não tinha um acompanhamento? Eu acho que é isso. Eu não tive o acompanhamento devido. Eu fiquei muito flácida. Não era uma flacidez que podia ser resolvida com ginástica. Não. Sim, era muita Mas pele. hoje, era muita pele. Mas hoje são coisas que podem ser resolvidas com ginásio e suplementação. Eu não suplementava. Eu não tive acompanhamento. Eu não tive uma creatina que podia resolver isto. Eu não tive muitos outros suplementos, eu não tive uma proteína que eu podia resolver isto. Eu não tive. Então, ajudou-me muito, muito. Mas então eu tinha que começar aqui a descobrir. Quando eu começo a ter, nas redes sociais, começo a ficar, agora veio outra parte, começo a ficar depressiva. Já perdi peso, já estou bem, já posso ter o namorado que eu quiser, já tenho... Já estou elegante. Mas não estou elegante, já começa outro problema, a flacidez. Então já começo a entrar em depressão. Uau. Já consigo me reinventar, já sei aquilo que eu devo comer, já sei aquilo que devo fazer e está tudo bem. Começa o problema da flacidez. E o que eu faço? Como é que eu tenho que resolver isto? Então começo a seguir
brasileiras que fizeram alguma coisa, que removeram peles, etc. Mas com o ginásio, vamos lá tentar com o ginásio. E treinava, mas já não dava. Era muita flacidez. Comecei a seguir brasileiras que fizeram. Foi quando eu conheço o Dr. Avelino Monteiro. Ok. Dr. Avelino Monteiro, que era um médico cirurgião que estava aqui em Maputo. Ele é moçambicano, porém vivia em Portugal. Ok. E começou a investigar muito mais. Então, comecei a conhecer brasileiras, médicos brasileiros que começaram a ensinar-me esta coisa de suplementar, esta coisa da alimentação. Eu lembro-me que até criamos um grupo, eu e algumas brasileiras que estavam no mesmo, que estavam na mesma situação que a minha, sim, e alguns médicos, e começamos a cada uma queria variar pratos, elaborava coisas que fazia e que estavam a melhorar esta coisa da flacidez, e os médicos mostravam-nos ali as coisas que faziam a outras pessoas, as cirurgias de remoção de pele. Então aquilo era um ensaio, nós queríamos perceber como é que muitas foram por este caminho com eles. Eu estava mais ansiosa, eu disse não, eu vou tentar com o Avelino Monteiro. Foi quando conheci o Avelino Monteiro. Conheço a doutora Avelino Monteiro, explico a ele que eu já emagreci, estou bem, mas agora já tenho outro problema aqui. Já estou a entrar em depressão, mas eu estava já em depressão mesmo. Eu tinha emagrecido bem. Mas comecei a entrar em depressão porque estava muito flácida. Então, foi quando os médicos... Até então eu não sabia porque eu estava muito flácida. Foi quando os médicos, estes que eu conheci, começaram a fazer-me perceber que tu não tiveste uma suplementação, se tu tivesse feito isto, não precisava estar assim, tu podias ter começado uma musculação, tu não precisava estar assim. Comecei a perceber. Então comecei a gostar desta coisa de saúde, de alimentação. Isto começou a entrar-me como deve ser. Então eu conheço o Avelino, faço as cirurgias de remoção de pele, fico de novo minha autoestima de novo subiu e etc. Mas esta coisa já precisava também ter uma alimentação. Pois, para manter. Claro, não era só... Tu fizeste abdominoplastia com o Dr. Avelino? Fiz abdominoplastia, que é tirar a pele da barriga. Da barriga, sim. Fiz as pernas, que é tirar as peles da perna. Uau. Vou te explicar sobre as peles da perna. A Jojo, agora, tirou pele da perna. Okay. Mas vocês não notam. Mas a minha nota-se. Porque não houve um acompanhamento. Não sei se percebes. As coisas agora vão mudando. Evoluíram muito. Muito. Então, a Jojo não precisou de fazer braços e nem teve assim tanta pele para tirar. Eu tenho certeza. Não teve. Mas eu tive. Porque não tive acompanhamento. Esta coisa de acompanhamento nutricional é muito importante. Foi o que fez-me eu começar a ser coach para ajudar as outras. Vamos ao ponto anterior. Sim. Começo a adelino, faço o que eu fiz. Eu tirei a pele das pernas pela virilha. Não inteira assim como fez a Jojo. Ok. Eu tirei pela virilha. Ok. Tirei dos braços também. Uau. Que eram as partes que mais incomodavam. Os seios não mexeste? Com Avelino, não. Ok. Depois de um tempo, com Avelino, eu só fiz abdominoplastia. Estamos a falar de 2014. Ah, tá bem. 2014? Não, desculpa. Estamos a falar de 2015. Ok. 2015. Com Avelino, fiz abdominoplastia, fiz a perna e fiz os braços. E já estava bem. Aparentemente. E ele foi a Portugal, volta a Portugal para uma outra consulta que ele tinha lá e voltava depois de 3 meses para fazermos os seios. Ok. Não fiz os seios por causa disso e pelo tempo. Já tinha ficado quase 14 horas na sala de cirurgia, era muito tempo. Foi uma coisa muito arriscada, não podia ter feito. Ele, vamos falar entre aspas, foi negligente nesta parte. E eu também, porque eu queria. Mas tu também não tinhas consciência disso, do risco? Não tinha consciência do risco, mas eu disse a ele que ele ali tinha que me acordar, eu com aquilo feito. Pois. Eu queria porque queria. Tu querias resolver o teu assunto? Não, eu queria muito. Eu disse isso das metades e eu não queria. Era falta de conhecimento. Hoje eu não faria e nem aconselharia ninguém a fazer. Fiz uma coisa muito terrível. Tanto que o pós-operatório foi terrível também. Meu Deus, demorado, mas vou te falar por quê. Por causa desta falta de acompanhamento, novamente. Foi demorado. Eu não sabia o que comer, eu não sabia o que fazer. Eu comia tudo errado, fazia tudo errado, mas nesta coisa de recuperação, neste meio de conhecer mais médicos, comecei a saber o que comer, conheci uma nutricionista que hoje ela é minha professora também, que ela me dizia, não podes comer isto,
não podes fazer isto, porque isto é que te faz demorar tu recuperares. Tudo ao contrário. O meu médico que me operou disse que eu podia comer isto, mas aquela minha nutricionista disse que eu não podia comer aquilo, que era minha professora. Uau. Disse que eu não podia comer aquilo. Então, esta coisa de acompanhamento é muito importante. Começo a ficar em depressão, porque as mamas precisam ser feitas. Começo a pressionar o doutor Avelino para vir fazer umas mamas. Doutor Avelino, quando está para vir fazer umas mamas, apanha um AVC. Ups. Não consegue voltar para fazer umas mamas. Meto na minha cabeça que já não vai ser Avelino. Tem que ir para outro país Tens fazer. que encontrar. Tem que encontrar uma solução. Eu preciso fazer essas mamas. Ok. 2. Entro na segunda depressão porque eu paguei as mamas. Já tinhas pago ao doutor Avelino? Ele que ia ser o meu médico, mas ele não conseguiu voltar para fazer. Então, dinheiro que trabalhei, que suei, que parei de fazer muita coisa, não consegui fazer o que eu queria, já vem outra depressão. Mas orei e Deus foi abrindo os caminhos. Sempre falei com Deus, sempre, em tudo, sempre falo com Deus. Eu disse, tá, ok, se não foi para ser com Ele, o Senhor sabia porque que não devia ser. Vamos deixar esta parte. Trabalhei e consegui de novo dinheiro para fazer as mamas. Quando comecei uma fase de investigação do médico para fazer umas minhas mamas, comecei a investigar. Investiguei o Brasil, já tinha acertado, já tinha fechado lá um pacote com um brasileiro que ia fazer, mas nas minhas orações Deus não me deixava estar com este médico. Sempre que eu já tinha marquei minha viagem para o Brasil, eu comprei minha passagem para o Brasil e eu não fui, porque quando falei com Deus, Deus disse, Brasil não, tu não vais. Eu não sabia porque, eu disse, então se Deus diz que não, eu não vou. Pois. Meu coração, sinto-me angustiada quando penso que tenho que ir fazer as minhas mamas no Brasil. Eu prefiro continuar assim, depressiva, porque já não me sentia bem. Já tinha começado, já estava com alguém, mas não me sentia bem. Okay. Mas estás bonita, estás muito bem, fica assim. Não. Eu não tenho mamas. Então eu não estou bem. Sem mamas, eu não estou bem. Começo a investigar outros médicos. Quando começo a investigar outros médicos, é quando conheço o Dr. Cabral. Nos Estados Unidos. Para eu me divertir, eu comecei a fazer cursos. Eu tenho curso de nutrição, sim, nutrição eficiente, chás e shots, fitoterápicos, isso é, folhas, tudo de folhas. Sim. Aí agora estou a fazer o curso de leitura de exames. Ok. Portanto, comecei a fazer cursos para me divertir, para eu esquecer esta coisa de ir ao Cabral. Ok. Mas quando eu orasse, vinha sempre que tinha que ser o Cabral. Deixamos. Eu decido marcar uma cirurgia com o Cabral de fazer as mamas. E quando decido ir para o Cabral fazer as minhas mamas, marquei a minha consulta, conversei com ele, ouvi toda a história, ele contou-me na primeira pessoa. Okay. Para mim fazia sentido. Eu disse, eu não sei porque que eu estou aqui consigo. Tudo isso já ouvi, já sei, eu leio, eu sou informada. Quero que sabes que eu sou informada. Mas eu estou aqui contigo, venho fazer. Fiz as mamas com o Cabral. Não morri. Estás aqui hoje, graças a Deus. Graças a Deus, não morri. Então, nesta coisa de fazer as mamas, a minha autoestima já levantou para o alto de novo. Quando conheci o Cabral, ele olhou para mim, ele disse, abdominoplastia? Não. Tu fizeste bariátrica? Eu disse, não. Eu emagreci. Eu fechei a boca. Ele disse, não. Eu disse, é verdade. Ele disse, pastor Jean, sim. Eu disse, não. Eu não fiz. Eu não sou bariátrica. Não, eu não fiz. Nem sei o que é isso. Quer dizer, já sei, investiguei, porque já investiguei, já sei. Tenho alguém familiar que fez até, e deu-se mal, tanto que até hoje está na cadeira de roda, porque fez na Índia. Deus. Mas eu não fiz. Eu emagreci, eu fechei a boca, eu tratei da minha alimentação. Ok, eu fiz as mamas, ele olhou para mim e disse, ok, eu vou te fazer as mamas, mas também vou arranjar aqui, vou arranjar acolá. E assim foi o meu encontro com o Cabral. E de lá para cá temos uma amizade incrível. Ok. Incrível. Ele é que ajudou-me a levantar a minha autoestima. A única coisa que ele sempre disse só foi, cuida da tua alimentação. Sim. Se tu não queres voltar para aqui, cuida da tua alimentação, estás num bom caminho. E quando tu recuperas esta autoestima, Lola, tudo aquilo que tu esperavas aconteceu?
porque tu entraste em depressão, queria emagrecer, querias tirar a pele, tinhas um objetivo, que achavas que esta era a solução para um problema que tu tinhas na cabeça. Apesar de teres percebido que não era, não é? Mas tu meteste isso na cabeça, correste atrás e resolveste. E no fim, como é que tu ficaste? Como é que tu te sentiste? Minha autoestima voltou a mil. A mil. Feliz? Muito feliz. Muito feliz. Uma mulher feliz é capaz de muita coisa. Muita coisa. Né? Comecei a ter mais foco para trabalhar. Comecei a ter mais foco para fazer as minhas coisas. A minha autoestima estava lá. Não era por causa disto que eu tive problemas com o pai do meu filho, não. Não era por causa... Era assunto nosso. Não era sobre obesidade. Era algo nosso. Mas isso aumentou minha autoestima. Pois. Muito, demais. De tanto eu achar que era sobre eu estar obesa, que nós nos separamos, que nós vivemos por muito tempo. Eu na minha cabeça, fiquei com este pensamento por muito tempo e não era. Por muito tempo eu fui uma mãe do filho dele, uma péssima mãe. Eu disse, ele podia dizer que eu sou uma péssima mãe, porque eu proibia dele ver o filho, eu dificultava muito. Se resolver, eu mesmo assim, depois de tudo se resolver, eu sempre criei barreiras. Eu fui uma pessoa que criei muitas barreiras e hoje eu diria a todas as mulheres não façam isso. Mas por que tu criaste essas barreiras? Ciúme, será? Será ciúmes? Ou mulher revoltada? Era uma mulher revoltada. Que às vezes acontece que usamos os nossos filhos, né? É a pior coisa que eu fiz na minha vida. A pior coisa. Quer dizer, deixei que o meu filho não vivesse os melhores momentos que podia ter vivido com o pai. Enquanto podia ter vivido. Porque o pai podia fazer viver os melhores momentos. Eu retia. Porque não podes, porque não dá, porque eu não quero. Porque eu posso, porque eu trabalho, eu faço e acontece. Eu pago a escola, não sei o quê, eu posso pagar a escola. E o pai não pagava simplesmente essa escola. Por quê? Porque eu retia. Mas eram os meus problemas que eu estava a trazer para aqui. Pois. E hoje em dia eu não voltaria e nem deixo nenhuma mulher fazer. Foi a pior coisa que eu fiz. Mas hoje em dia somos muito amigos. Extremamente amigos. Que bom. Muito amigos e partilhamos em tudo. Aquela minha coisa de que eu posso, eu faço e acontece. Porque eu trabalho, eu posso. Isso não lhe impede das obrigações com o pai? Não. Nunca obriga nenhum pai a ficar sem o seu filho porque tu podes. Tu podes até a página 2. Eu costumo dizer isso. Eu pude até a página 2. Até a página 2. Chega um momento que tu dizes... entras nas redes sociais e vês que... Porque os outros irmãos estão bem, porque os outros irmãos têm isto, mas o meu filho não tem. Mas teu filho não tem por quê? Porque tu não deixas ir. Tu não deixas estar. Porque eram feridas que eu vim levando e quero trazer para aqui. Tudo muito errado. Tudo verdade. Extremamente errado. Isso prejudica o teu filho, as crianças. Completamente. Eu lembro-me que quando meu filho, uma vez, ele com 8 anos, ele ficava mais em casa com o babá, brincava com os primos ali de casa, etc. Uma vez eu volto de serviço, ele vem para mim e diz, mãe, eu quero te pedir uma coisa, mas não vou voltar a pedir se a mãe disser que não. Posso ir para casa do pai? Uau. Então, ele ficou 8 anos quase neste processo em que tu colocaste-o distante do pai. Distante assim, entre aspas. Ia de 2 em 2 meses, depois eu negava, depois não atendia telefone, depois eu dificultava para atender, depois agora não estou em casa, agora... Criavas barreiras. Sem interesse, coisas sem interesse. Coisas mesmo de frustração de pessoa frustrada. Coisas que não têm interesse. Mas há muitas mulheres que fazem isso ainda. Muitas mulheres e homens também. Eu sei. Em casos de separação. O que é muito errado. Estamos a criar uma criança que vai acabar ficando revoltada. Hoje em dia eu me arrependo extremo. Todos os dias eu peço perdão ao meu filho por isso. Eu agora é que sou a primeira. Vai para a casa do teu pai. Esteja lá. Respeita a tua mãe. Aquela que está lá é tua mãe. Porque amanhã a mãe não está aqui. Mas aquela senhora está. Para cuidar de ti, aquela senhora é tua mãe. Não sou eu que sou tua mãe. E agora temos uma convivência extremamente boa. Mas isso para dizer que eram feridas que eu levava e que eu queria trazer para aqui.
enquanto não tinha nada, Não tinha nada a ver. absolutamente nada. Eu proibia o pai de fazer as despesas dele, de pagar a escola. Eu proibia o pai de comprar as coisas. Eu dizia, não, compra, porque quem vai comprar? Não sei o quê, vocês sabem o quê? De comprar roupa para o meu filho. Então, vou comprar eu. Aí eu compro. Mas hoje em dia, eu sou a primeira. Gostei daquela roupa que tu compraste para ele. Posso ter, ele tem o aniversário próxima semana. E agora vivemos assim. Gostei daquele sapato que tu compraste para ele semana passada. Podes trazer-me? Ele tem uma festa aqui próxima semana. Sim. E agora vivemos assim. Este mês não consigo pagar a escola. Estou a pedir ajudar-me a pagar. Yeah. Depois vamos acertar. Não, eu pago na totalidade. Claro. E vivemos assim. Não estamos nisso, eu faço e acontece. Como assim você faz e acontece? Você faz até a página 2. Não vais fazer para sempre. Ninguém substitui o papel de uma mãe ou de um pai. Nunca, jamais. Eu vivi por uns bons 5, 6 anos dessa maneira. Mas aquilo me doía e aquilo tornava-se um peso para mim. Até que um dia eu disse, mas por que estou a sofrer assim? Por que este peso todo, enquanto esta criança tem um pai que pode fazer por ele? Verdade. Então, é uma coisa que eu sei que muitas mulheres vivem, muitas mulheres fazem, e é muito, muito. Começamos a fazer comparações. Sim, começamos a fazer comparações. Os filhos que vivem com o seu pai, quero dizer assim, meu filho vive comigo. Sim. E o pai dele vive noutra casa e tem outra família. Exato. Aqueles que estão lá sempre vão ser beneficiados. É impossível. Eu quando estou aí para casa, passo do caminho, vejo uma coisa, eu não vou saber se eu tenho que comprar para aquele que está lá. Mas quando aqueles que estão em casa sempre vão ter. Então, era sempre essa discussão que eu tinha. Compraste isto para os teus filhos e para o meu, mas como eu vou comprar para o seu se o teu está aí e nem vem para aqui? Tu crias esta barreira. Barreiras que impediam de muita coisa. Portanto, essa sou eu, essa é a minha história. E interessante. Sim. Interessante teres reconhecido isso, porque eu acredito que muitas mulheres vão precisar ouvir. Às vezes nós terminamos uma relação com muita mágoa. Sim. Muitas feridas e acabamos transferindo estas mágoas para as crianças que não têm culpa nenhuma. Usamos elas como escudo. Sim. Dos conflitos que existem entre os casais, e no fim do dia as crianças prejudicam-se muito e elas não têm culpa absolutamente nenhuma. Eu falo isso com toda a minha experiência. Isto primeiro cria uma rivalidade, entre aspas, e um constrangimento, porque esta criança percebe, as crianças percebem. Sim. Que aqui, estes aqui não se entendem. Pois. Ele sai aqui, faz isto, vai lá, faz isto, cria jogadinhas, porque ele sabe que vocês nunca vão falar, nunca vão se entender. Exato. Mas quando a criança sabe que vocês têm contato, ele não tem como criar esses cenáriozinhos. Vai dizer que fiz isto enquanto não fez aquilo, porque ele sabe que não, ok, fizeste ok, mano, deixa-me ligar para pai. Sim. Mas quando ele sabe que não há esta coisa de deixa-me ligar para pai, ou deixa-me ligar para tia para perguntar, ele sabe, ele tem domínio. Pois. Então, foi uma das coisas que fez com que eu dissesse que não. Estas barreiras vão fazer-me eu ter problemas futuramente com meu filho. Eu tenho que ter uma amizade com o pai, eu tenho que ter uma amizade com a madrasta, que não é madrasta, é muito boadastra. Então, eu vou ter problemas e se eu criar esta barreira. Então, aos poucos, também a idade. Eu costumo dizer a idade. Torna-nos muito mais maduras, né? Com certeza, começamos a levar a coisa muito na mais... Mulheres felizes não criam barreiras. Então, eu comecei a ser uma mulher com autoestima lá em cima. Comecei a sentir-me mais poderosa, feliz, trabalhadora. Então, não tinha porquê. São impedimentos de quê? Exatamente. O filho é dele, deixa ele à vontade. Portanto, essa dificuldade de ir para a casa do pai eram coisas da nossa cabeça. Mulheres felizes não põem barreiras. Eu era infeliz, por isso que eu criava essas barreiras. Mas, quando eu comecei a crescer e comecei a tornar uma mulher mais forte, mais firme, decidida daquilo que eu queria, eu disse que isto não me leva a lado nenhum. Meu foco é trabalhar. Eu quero trabalhar, eu gosto de trabalhar e ser feliz. Portanto, não tenho por que criar essa barreira do meu filho com o pai, porque tem uma outra pessoa. Não. Sim. Boa, muito bom. É isso, mulher feliz não cria barreira para ninguém. Mulher feliz não enche saco de ninguém, como dizem. Não. Então, olha, vamos ser felizes, vamos encontrar e construir a nossa felicidade, né? Acima de tudo. Lola, tu hoje tens
o projeto é Emagreça com Lola, não Sim, é? sim. Que tem estado a apoiar muitas mulheres a recuperarem sua autoestima e não só. Mas antes eu queria voltar um pouco para a questão da tua obesidade, das cirurgias. Eu já vi em algumas redes sociais, alguns debates de pessoas que em algum momento eu percebo que não tem muita informação, que dizia, ela emagreceu com cirurgia, mas ninguém emagrece com cirurgia. Aliás, pode até existir, mas esse médico tem que ser muito irresponsável em fazer uma cirurgia estética a uma pessoa obesa. Não é? Não se faz uma cirurgia a uma pessoa obesa. Tanto é que eles pedem até para baixar de peso. Exatamente, para baixar de peso. Eu lembro-me quando eu fui fazer as mamas com cabra. Não, quando eu fui fazer a abdominoplastia, fui tirar o excesso do pele da barriga, da perna e dos braços com o Avelino. Ele disse, estás muito magra. Ok. Estás muito magra. Eu nem sei o que eu vou pegar o quê? Tens que engordar um bocadinho. Eu disse, não me pede para engordar. Yeah. Eu estou a vir de um problema de engordar, queres me pedir para engordar? Pois. Ele faz uma musculação, faz uma coisa. Não. Eu disse, esse senhor não pode me pedir isso. É sério. Depois dessa batalha toda. É. Então, eu fui e lutei um pouco para engordar mesmo. Ok. Sim, lutei um pouco para engordar, que era para poder fazer. Porque eu já estava com 65 quilos. Ok. Saí de 145 para 65. Ele disse, pelo menos estás com 75. Mais ou menos 75. Então comecei a lutar para 75 que nem cheguei. Que nem cheguei até 69, disse daqui, tu não me tiras Não mais. vou mais. Não vou mais. Não. Então já acima do peso não é possível. Os médicos já te pedem para baixar peso. Exatamente. Eu tenho um louvor que eu gosto de ouvir, que diz que você não vai precisar falar nada, pois é Deus quem vai justificar tudo. Quem te humilhou, quem desacreditou, verá as promessas de Deus se cumprindo. Muita gente falou do que não sabia. Eu não emagreci com cirurgia, Lima. Não existe isso. Então muita gente falou o que quis. Muita gente falou, porque ela fez dieta do Turim. Quem não fez dieta do Turim? Toda mulher moçambicana, se eu não disser 90%, obesa, mulher que é obesa, fez dieta de Turim. E hoje estão 3 vezes do que estavam. Todas. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil eu nunca neguei para manter, ninguém que eu fiz dieta de Turim. Nunca neguei para ninguém. Eu acho que isso aqui é importante, né? Não, aliás, às vezes as pessoas têm vergonha. Ter vergonha de ter feito uma dieta para recuperar a tua autoestima, ter vergonha de dizer que fez uma cirurgia para melhorar o teu aspecto. Não. Eu nunca tive vergonha e nunca escondi isso de ninguém. Pois. E muita gente já me disse que eu escondi. Eu disse, mas nunca escondi. Quando é que eu escondi? Eu escondi uma coisa que eu postava. Isso eu mostrava. Sim. Se vocês viam. Eu me lembro a tua ida para os Estados Unidos. Lembro-me nas redes sociais. Sim. Comecei a estudar e a perceber sobre isto para eu conseguir manter-me aqui onde eu estou até agora. Okay. Tem muita gente que fez cirurgia. Porque pensa que para emagrecer é cirurgia, né? Tem muita gente que fez, mas tem muita gente. As mesmas pessoas já estão obesas de novo. Então, que tal? Se a cirurgia resolve. Como é que então, muita voltaram? gente fala de coisas que não sabem, Alima. Não sabem. Alima, ofendem, rebatem, discutem em mesas, deixam de se falar por coisas que não sabem. Eu tenho pessoas que me defendem, pessoas que me conhecem, que conhecem a minha história. Mas também tem as que não conhecem, que vão naquilo que ouvem. Ela emagreceu com cirurgias. Eu não fiz cirurgias por querer, por prazer. Não fiz por prazer. Eu podia ter feito por prazer. Não tinha nenhum problema. Não tinha. Mas não foi por prazer, não foi por querer. Não. Eu podia ter treinado para não ter aquele excesso de pele. Eu não tive acompanhamento. Eu podia ter treinado, podia ter tido um acompanhamento para não fazer as cirurgias de remoção de pele. Eu não tive acompanhamento. Hoje, as minhas alunas eu não deixo. Faça uma musculação. Sim. Faça uma boa suplementação. Tens alimentação para ganho de massa muscular. Sim. E não precisas passar por isso. Eu costumo dizer que Deus permitiu que eu passasse por certas coisas. Eu passei por tudo. Lima, eu passei um pouco de tudo que você não imagina. Mas é porque tinhas uma missão.
Exatamente por isso. Eu digo, eu passei por um pouco de tudo para eu poder dizer que esse caminho não usa. Esse caminho, esse caminho não. Usa este. Pois. Este caminho não. Pois. Usa este. A mesma dieta do Turim, etc., que todo mundo fez. Todo mundo fez. Não há aqui quem não fez. As pessoas estão como testemunhas. Todo mundo voltou a engordar porque não conseguiram manter-se a fazer aquela alimentação. Não é sobre uma alimentação para tu fazeres por 2, 3 meses quando fazes a dieta do Turim. É sobre levares aquilo para a vida toda. É aquilo que eu ensino todos os dias às minhas alunas. Tens que fazer uma coisa que vais levar para a vida inteira. Vamos brincar um final de semana, vamos chutar o balde um dia, 2, mas fica a saber que a tua vida, eu principalmente, eu tenho tendências para engordar. Não podes brincar. Não posso, nem tão pouco. Então, o cuidado tem para que ser ficar claro, redobrado. eu não fiz nenhuma cirurgia para emagrecer. Não existe cirurgia para emagrecer. Existe a bariátrica, não é? Mas não te emagrece. Tu depois tens que cumprir uma série de protocolos, que também não foi que eu fiz. Sim. Exatamente. Sim. Disseste que não fizeste. Não, hoje em dia eu digo, este meu louvor que eu cantei aqui, ele muitas vezes me sustenta porque eu digo, não, eu não vou falar. O tempo vai falar, mas agora eu vejo que as pessoas já estão mais estudadas, já estão mais informadas. Sim. Então, as mesmas que disseram que eu fiz cirurgia para emagrecer, são as mesmas que muitas eu hoje tenho ajudado muito, muito, muito. Muitas quando querem fazer alguma cirurgia me procuram para ter algum acompanhamento. Naquilo que eu posso, eu ajudo. Naquilo que eu posso, que está na minha capacidade, eu ajudo. Muito bom. Sim. E como é que tem sido este processo de apoio a mulheres a recuperarem a autoestima, Lola? É mais do que isso. É um chamado. É muita coisa. Não é sobre perder peso. É sobre a autoestima delas. É sobre fazer mulheres terem seus positivos de serem mães, mulheres que não conseguem engravidar. Tenho muitas, eu costumo dizer, eu tenho muitos netos do Emagreça com a Lola. Sim, eu já vi nas tuas tenho páginas. Muitos. É sobre gerar famílias. É sobre tirar mulheres do fundo do poço. É esta a minha missão. É sobre isto. Eu sempre tenho dito, Deus fez-me passar por tudo que eu passei, porque tinha um propósito na minha vida. O meu propósito é este. Muitas vezes eu quero desistir. Eu quero parar, eu quero dizer, não, eu vou parar. Mas todos os dias algo me diz que tu não vais parar. Pelo contrário, estou a formar-me cada vez mais, todos os dias estou a capacitar-me, estou a fazer mais, estou a fazer capacitações, todos os dias vou me capacitando, todos os dias vou fazendo mais formações, então quer dizer que não vou parar. Porque eu tenho uma missão de ajudar mulheres. São muitas mulheres. São mulheres que não conseguem engravidar. São mulheres que já estão em depressão. São mulheres que têm sofrido pressão social e da família, principalmente. Pessoas aqui a comer, não engravidas, não trazes filhos. São muitas. São muitas. Então, é minha missão. Eu costumo dizer que é minha missão. Muito é bom, sobre isso. Muito bom. Parabéns, Lola, porque eu acredito que não há melhor coisa que fazermos um trabalho que impacta outras mulheres, outras pessoas, de uma forma geral. Teus negócios, queria falar um pouco, estamos quase no fim, dos teus negócios. Tu tens o Lola's Place? Sim. Há quanto tempo tu tens o Lola's Place? Já existe? 17 anos. Sério? 17 anos. Uau! Muito bom. É 17 anos. Eu tive o Lola's Place já há 17 anos, sim. Ok. E os teus chopelas? É um negócio que tu tens há quanto tempo? 2 anos de Lola's Place, há 7 anos, mais ou menos 10 anos. Ok. Sim. Ok. 10 anos. E quantas pessoas no total trabalham contigo? Agora, neste momento, tenho 15. Ok. Mas comecei com 2. E eu fazia contratos assim. Eu comprava as chopelas Sim. e dava-te. Tu trabalhavas um período para mim e eu depois dava para ti. Okay. Levas para ti o chopela. Tá bem. Então, o chopela é meu, sim, mas eu dou para ti. Ok. Tu dás-me uma receita diária. Sim. Durante algum tempo? Sim. Durante um tempo que determinamos no contrato e depois davas para si. Mas durante este tempo tu consegues recuperar o teu investimento e consegues fazer um lucro? Sim. Ok. Sim. Muito bem. Consegues o teu investimento de volta, consegues o teu lucro para comprar muito mais chopelas. Então, foi assim, comecei com 2, depois fui para 4, depois fui para 6, depois fui para 10 e assim. E agora só parei nestas 15 que está muito bem. Ok. Está muito bem. As 15 que te referes é de chopelas? Sim.
Ah, tá bem. Eu pensei que fosse a soma dos dois negócios. Então, Não, tenho 15 chopelas. 15 chopelas. Então, tenho 15 funcionários dos chopelas, que são motoristas, que trabalham, mas as chopelas são deles. Ok. Porque depois de um período, o contrato acaba, os chopelas ficam para eles, e eu depois tenho que comprar outros novos para dar a outras pessoas. Mas deixa-me perceber uma coisa. Tu entregas assim ou eles têm que te pagar alguma coisa? Eles pagam mensalmente, semanalmente alguma coisa, que é a receita. Percebi. Vou dar um exemplo. Sim. Cada um traz 1000 meticais por semana, vamos assim dizer. Ok. Cada um traz 1000 meticais. É um número que estás a lançar. Sim, é um número que estou a lançar. Sim. Traz 1000 meticais por semana. Então, tem que trazer 1000 meticais por semana por 2 anos. Vamos assim dizer. E depois dos 2 anos, levas a moto para si. É assim como eu trabalho. Desde que tive os meus primeiros chopelas. Sim, senhora. Então, isso antes tens de fazer o cálculo da compra, do lucro. Eles também sabem, eles conhecem o preço de cada um. Eles sabem quanto é que vão dar a mais, mas a moto é sua. Então, não entro no combustível, não entro nos assuntos técnicos, diários, mecânicos, não entro. É contigo, fica a saber que a moto é sua. A partir de hoje, a moto é sua. Tu tens que me dar 1000 meticais por semana. Interessante. Por 2 anos. Interessante. Eu gosto da ideia de negócio porque primeiro tu não tens stress de estar a fazer marketing. Não. Tu trabalho, deixas tudo para gerir a parte da manutenção, enfim. A única coisa que faço após adquirir os chopelas, asseguro. Ok. Não é? Sim. Com a seguradora, asseguro. E depois fazemos os contratos. Okay. Então vou conhecer a casa de cada um, faço o contrato de cada um, fazemos o nosso contrato, vamos ao cartório, assinamos, carimbamos com advogados e está tudo certo. Okay. A moto a partir de hoje é sua. Mas qualquer inconveniência, acidente, mecânica, combustível, é contigo. Eu só quero 1000 meticais por semana, por 2 anos. Então, tu tens 2 anos para me dar 1000 meticais todas as semanas. Ok. Sim. E depois destes 2 anos, fechamos. E, quer dizer, nunca são 2 anos, porque sempre tem, não conseguiu trazer 1000, essa semana trouxe 800, então tem uma dívida de 200. Depois aquela dívida, na próxima semana ele traz 1000, então fica aquele 200 pendente. Então sempre puxamos um mês, 2 para sanar estas faltas. Ok, que às vezes acontecem. Interessante. Lola, estamos quase no fim da nossa conversa. Estou a adorar. Estou a adorar a conversa. Lola, qual é o melhor conselho que tu já ouviste na vida? Apanhei de surpresa. Tá bem, tu podes, tu consegues. Nunca me esqueço deste conselho. Tu podes e tu consegues. Tu vais conseguir. No pior momento da minha vida, quando eu dizia não, aqui para mim é o limite. Não, mas eu ouvi alguém dizer-me que tu podes e tu consegues, tu vais fazer. E acredita, fiz. Parecem simples palavras, mas são muito poderosas. Muito poderosas. E acredita, todos os dias, quando eu sinto vontade de parar e de desistir de alguma coisa, eu digo, não, eu posso, eu consigo. Parar não. Posso até reduzir a velocidade. Vou só brandar, mas não vou parar. A direção é mesmo em direção daquilo que eu quero. Posso brandar pelas circunstâncias, pelas dificuldades, pelo tempo, pela banca, por alguma coisa, mas nunca parar. Nunca parar. Interessante. E mesmo para fechar, qual é o conselho que tu deixas para as mulheres? Que elas sejam sempre positivas. Mulheres, nós podemos. Qual é a câmera que eu uso? Nós podemos. Nós somos capazes. Nós somos capazes de fazer muito mais daquilo do que aquilo que pensamos ou queremos. Nós podemos. Nós somos capazes. Nós somos a base. Nós somos a ponta de lança que Deus enviou para a Terra. Ponta de lança da vida é uma mulher. Acredita? Uma mulher pode tudo e nós podemos. Mas um conselho que eu queria dar às mulheres. Alima, é muito sério. É muito sério o que eu vou dizer aqui agora. Eu estive na China
há pouco tempo, há um mês menos disso. Ok. E nós não estamos a explorar nem 10% do que nós podíamos explorar na China. Acredita. Doeu-me muito ver, aprender tudo que eu vi e dizer as minhas meninas não estão a explorar 10% do que podiam explorar aqui. Nós podíamos ser um país diferente. Nós podíamos. Eu não sei como é que eu posso meter isto na cabeça das nossas mulheres. Nós podíamos ser mulheres diferentes. Eu não posso me dividir em 100 mentalidades para fazer tudo. Mas nós podemos fazer muito mais. Tu te referes no ponto de vista de negócios? De negócios. Eu falo de negócios. Não estou a falar de outra coisa. Estou a falar de negócios. Lá existem muitas oportunidades. Nós não estamos a fazer 10%. Lá existem muitas oportunidades e aqui não temos nenhuma coisa do que nós podemos fazer. Não temos. Te referes às coisas que nós podemos ir buscar para vender? Sim. Coisas que podemos ir aprender a fazer lá? Coisas que podemos ir aprender a fazer. Coisas que podemos ir buscar para fazermos aqui sem precisar sequer ir para a África Sul. Por quê? Se nós podemos fazer aqui. E não é coisa que exige muito investimento. Não. Não é. Mas nós não estamos a conseguir explorar 10%. Não estamos. É incrível. Não, aquilo doeu-me a alma. Eu disse, não é possível. Nós não estamos a conseguir. Lola, tu foste lá para procurar outras oportunidades? Eu fui lá para comprar material do Lola's Place. Ok. Mas visitei o Carton Fair. Estive lá. Vi muitas oportunidades. Foi lá principalmente que me fez perceber que nós não estamos a explorar 10%. Não estamos. Nós estamos muito preguiçosas. Eu não sei o que está acontecendo. Estamos muito preguiçosas. E o que é que tu achas em relação às áreas de negócio em que as mulheres atuam aqui em Moçambique? Todas são muito boas. Só que precisam de um pouco mais. Elas podem fazer um pouco mais de investigação, elas podem. Para diversificarmos um pouco, né? Então, já percebeste o meu ponto de vista. Estamos a fazer a mesma coisa e não há necessidade de fazermos a mesma coisa. Estamos umas a imitar as outras, não há necessidade de fazer isso. Temos mercado para tudo. Estamos muito a imitar umas às outras, estão a ficar outros negócios que aparentemente não são nada, mas acredita. Eu não sei, eu não estou a perceber se não andam, se porque não investigam. Esta coisa de Carton Fair, muita gente vai para a China, muitas meninas estavam na China, muitas não sabiam do que se tratava. E não se paga para entrar ali. Ok. Trata-se... E é o ano todo ou é durante um período? É um período. Okay. Durante o período. Por exemplo, é de 3 em 3 meses, de 6 em 6, se não me engano. Por exemplo, agora em outubro há mais uma. E vai em sessões. Tem uma sessão que é disto, de cabelos, de roupas, de material de construção, disto. Então, tem sessões. Cada Carton Fair tem a sua. Então, muita gente não sabia do que se tratava. Mas se pudessem visitar uma vez sequer, iam ter uma outra mentalidade. E se pudessem visitar, só de visitar as feiras e visitar cada stand, tu abres a mente de uma maneira que tu não estás a perceber. Sim. É muita coisa que nós não estamos a aproveitar. E nós podemos, meninas, eu repito, nós podemos. Eu disse recentemente para as minhas alunas, aquelas que eu posso falar com elas, que eu tenho elas aqui comigo. Muitas vão à China, compram roupas, etc. Eu disse a elas de caras, vocês estão a comprar todas a mesma coisa. Por quê? Falei de 2 simples fatos. Roupa normal, que eu comprei para eu vestir. Sim. Acabei roupa, então fui a um sítio comprar 2 roupas para mim. Ninguém comprou esta roupa. Ninguém. Nem as pessoas que estavam comigo. Talvez elas vão, mas não investigam, né? Não procuram. Não sei se não investigam, se não procuram, mas estão todo mundo a levar a mesma coisa. Eu acho que é esta coisa de, ok, ela já fez, deu certo, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Não precisas. Mas aí é que está o erro também. Não precisas. Porque tem outras coisas que podemos fazer que eventualmente até vão dar muito mais lucro, não é? Sim. Porque são coisas diferentes, muito áreas diferente. novas. Sim. E mesmo a questão da roupa que estamos a comprar. Sim. Estão a comprar a mesma coisa. E podíamos comprar outras coisas e fazer uma coisa diferente. Pois. Então, eu lembro que eu até encontrei, muitas vão lembrar-se aqui, encontrei-me com outras lá no tal sítio. Eu dizia, meninas, se eu pegar este negócio,
Vocês vão me ver mais. Não me deixem pegar este trabalho. Deixem-me fazer meu trabalho. Deixem eu cuidar de vocês. Deixem eu cuidar das carnes. Deixem eu vos dar de comer. Sim. Eu se entrar aqui nesta coisa de querer vos vestir, não vai dar certo. Peço para terem mais atenção. E muitas viam onde é que eu ia comprar, o que eu ia levar, mas eu não vi ninguém a levar. Há pouco tempo pus uma roupa, postei e todo mundo a perguntar-me. Eu disse, é incrível. Ninguém levou, ninguém comprou. Okay. Então, nós não estamos a aproveitar o que devíamos aproveitar. Vamos estar aqui a reclamar, vamos estar aqui a voltar para trás, sendo que temos muita coisa para fazer. Muita coisa. Na China e mesmo aqui em Moçambique, Lola, há muita coisa que pode-se fazer. E eu acho que sim, eu acho que a maior dificuldade que existe, eu também estou um pouco neste mundo de negócios, a percepção que eu tenho é que as pessoas têm medo de mexer em coisas que não mexeram, coisas diferentes. Se a Lola tem Chopela ou se a Lola tem Lola's Place e vende bem carne, eu também vou vender a carne porque com ela dá certo, então eu tenho a garantia que dá certo. Mas não é assim que se faz negócio, é diferente. Não custa nada ter... não custa tentar. Que tal tentar? Aliás, se tu queres fazer negócio, quem gosta de fazer negócio e percebe verdadeiramente o sentido do negócio é arriscar. Sempre. Tem que se arriscar sempre. Sim. Nem sempre dá certo. Claro. Nem sempre dá certo. São quantas cambalhotas eu mesma que já dei neste meu mundo. Vamos falar de uma coisa simples que são as chopelas. Quantas cambalhotas. Eu já comprei uma frota de chopelas onde na mesma semana 2 capotaram. Porque eles beberam, foram passear e capotaram. E se eu decidisse recuar? Pois. Eu teria recuado, mas o que eu fiz? Levantei, foram bate-chapa, fui ali na TVS, comprei vidro, é vidro que partiu, vamos levar vidro, vamos montar, é pneu que saiu, vamos montar e vamos voltar a correr. É sobre riscos, é sobre fazer. Exato. Não é todos os dias que há festa, não é todos os dias que a coisa dá certo, exatamente. Não é? Mas aquele pouco vai dar, uma hora vai. Uma hora vai. É verdade. Carolina! Obrigada, Carolina. É uma conversa super interessante. Só te estranho quando te tratam por Carolina ou ainda existem pessoas que te tratam assim? Existem, muitas pessoas. Né? Eu fico tipo... Agora essa pessoa que está chamando assim, o que é que se passa? Mas colegas de escola, às vezes eu apresento-me a algumas pessoas e ou faço algum pagamento, a pessoa vê ali meu nome Carolina, depois fica só chamando Carolina. Eu digo, agora não, e Carolina, fica-te bem. Muito bem. Eu adorei chamar-te. Eu acho que tu te identificas mais com o nome Carolina que Lola. Não sei porquê, mas muito obrigada. Eu gostei. Eu acho que sim. Obrigada, Lola. Obrigada, Carolina. Eu acho que aqui tu estavas nas duas personagens, né? Sim. Carolina e Lola. Então, muito obrigada por esta conversa, pela confiança, por teres aberto o teu coração, partilhado as tuas experiências, que sem dúvidas vão ajudar muitas outras mulheres a se elucidarem, né? Sobre diferentes aspectos. Falamos aqui de maternidade, desafios de mulheres, questões ligadas à autoestima, à saúde, também falamos sobre negócios, que é também uma das tuas vertentes. Então, olha, muito obrigada pela tua contribuição aqui nesta mesa do podcast. Estás muito bonita. Muito obrigada. Não, mas olhando para ti, o teu rosto, normalmente as pessoas quando emagrecem ficam também pálidas, mas tu estás ótima. É? Já estive muito. Já estive pior, já estive muito pálida. Por esta coisa que eu falei anteriormente, da falta de suplementação. Mas agora já não, agora já sei como fazer, já sei que horas fazer, já sei o que fazer. Por isso que eu digo que Deus deixou-me passar por estas coisas para que eu pudesse ajudar as outras. Hoje eu não deixo ninguém emagrecer e ficar pálida, com a pele flácida, caída, envelhecida. Eu já fiquei. Eu tenho fotos minhas que estou bem envelhecida. Osso e pele, era eu. Meu Deus. Hoje não. Lola tem aqui um brinde para ti. Muito obrigada. Da Brand Solution. Muito obrigada. Uma necessaire, um pendurador de bolsas. Para nós mulheres sempre dá jeito. Sempre. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. E a todos vocês que nos acompanharam nesta conversa com a Lola, a Carolina, muito obrigada. Não saiam daqui sem subscreverem no nosso canal, sem seguir as nossas redes sociais e fazerem parte desta belíssima família que é o Podcast para Elas. Muito obrigada e até a próxima. Um tchim-tchim com a nossa água, né? Obrigada. Saúde.